Olá, hoje retomamos nossa aula e eu gostaria de começar com frações, certo? Fração é um conteúdo importantíssimo que vai nos acompanhar indefinidamente e mesmo hoje sem uma explicação concreta a gente já usa as frações, né? A fração nada mais é do que uma parte de alguma coisa inteira. Por exemplo, se você tem uma laranja nas mãos e corta ela ao meio. Aí você vai ter duas bandas supostamente iguais. Né? Ainda que você que não fosse ao meio, você poder cortar ela só em cima. Meu pai mesmo, desde garoto, ele sempre descascou laranja para mim. Mas quando eu aprendi a descascar minhas próprias laranjas, eu cortava elas de forma diferente dele. Eu cortava ao meio. Ele sempre cortou as laranjas só uma cepinha em cima. Aí você tinha uma laranja grande, uma grande numa mão e uma outra banda, uma parte, né? Uma banda grande na mão, quase inteira, e a outra só como se fosse um escalpozinho, uma cabecinha pequena. E aí não eram partes iguais, mas você tinha duas frações de uma mesma laranja. Você tinha duas partes de uma laranja. E é isso que é a fração. Você tem um pedaço de alguma coisa que era única, certo? Que era inteira, formada. Então, se você corta ao meio ou corta como meu pai cortava, só uma corta mais para o final, mais para cima, mais para baixo, ainda que elas não fiquem com pedaços iguais, cada uma vai ser uma fração do que você tinha antes, certo? Isso estou dando laranja como exemplo, mas isso serve para qualquer coisa. Tem um tablete de chocolate daqueles de 90 gramas, que se você separar um único pedaço, um único tabletezinho, você tem a barra inteira de chocolate, você tira o tablete, né, um pequeno quadradinho daqueles, e aí você vai ter uma única fração da barra inteira. A barra é o inteiro. Quando você tira, o que fica, aquela barra sem aquele tablete que você tirou, é uma fração da barra. E aquele tablete é uma fração da barra também. E elas só serão uma barra inteira se eu juntar novamente a barra faltando o tablete com aquele tablete que foi retirado. Ok? Esse é o ponto da questão de fração. Olha só. Se aplica aqui nessa pizza. Em uma pizzaria, as pizzas são divididas em 8 pedaços iguais. Pega a pizza lá, né, formato circular. E sua namorada, né, Antônio e sua namorada, pediram uma pizza, mas não conseguiram comê-la inteira. Observe a figura, tá aí. São divididos em 8, a pizza é dividida em 8 pedaços. Eles dois comeram 3 pedaços. De certo que ele comeu a metade de um pedaço e ela comeu 2 pedaços e meio, né? Provavelmente foi o que aconteceu. E mais juntos os dois comeram 3 pedaços. Aí vem aqui. A gente tem umas alternativas. Quantos pedaços Antônio e a namorada comeram? 3. Tá aqui, é o que falta no prato, né? Tá faltando no prato esses 3 pedaços. Quantos pedaços restaram? Restaram 5. 1, 2, 3, 4, 5 pedaços. Ok? Ok. E a partir disso aqui é que a gente vai vamos formar as frações. Então, como é que eu formaria a fração, gente? A fração ela é constituída de dois números. Tá ok? Aqui no caso, a gente inicia dessa forma. Um número que vai ficar em cima e um número que vai ficar embaixo. Vou tentar colocar aqui para vocês. Tenho um número qualquer que eu não sei quem é, por isso que eu estou chamando de A, e um número qualquer que eu não sei quem é, por isso que eu estou chamando de B. Todo mundo já viu isso aqui, né? Eu tenho A sobre B, né? A barra B. Isso aqui é uma fração. Em cima, em cima,
eu vou chamar este número de cima de numerador. E o de baixo eu tenho que chamar de denominador. Ok? Ficou bem para lá. Ficou mesmo em cima, não foi? Pronto. Botei para o lado esquerdo. Então, o de cima é o numerador e o de baixo é o denominador. Por que eu coloco dessa forma? Porque em cima eu vou ter o número. Certo? A forma que a gente vai ler essa fração. E embaixo também eu vou chamar de denominador. Certo? Então, eu vou... Desculpa que eu me distraí aqui. A partir do número que vai estar na parte de cima da fração e do de baixo que vai estar embaixo, vai estar na parte de baixo da fração, que é o denominador. O denominador é o que dá o nome, o numerador é que dá o número. E a gente vai formar o nome de cada fração. Mas o importante aqui agora é entender que a fração são sempre dois números, o de cima ou de baixo, separado por esse tracinho aqui, tá ok? Onde o número de cima ele vai ser formado por aqueles valores que foram utilizados, que estão sendo mencionados. Por exemplo, quantos pedaços Antônio e a namorada comeram? 3, tá ok? Tá ok, maravilha. Comeram 3 pedaços. Qual é a fração que representa esses 3 pedaços? Eu quero a fração, não quero saber quantos eles comeram agora. Ligar quantos pedaços eles comeram? 3, eu já sei. Mas qual é a fração que representa os 3 pedaços? Bem, a gente vai formar da seguinte maneira. Passo o tracinho aqui, tá? Aqui, para ficar melhor. Passo o traço. E aqui eu coloco o número. Qual número vai ser, pessoal? 3. Tá ok? O número aqui é 3. E o de baixo? O número que vai ficar embaixo é sempre o total de divisões. Sempre que eu pegar alguma coisa inteira e dizer que eu dividi, cortei ela, separei, esse total de separações, de divisões, de cortes, esse total em que se despedaçou a coisa, sempre será o denominador. O denominador é aquele que fica embaixo. Ou seja, pegando a pizza, quantos pedaços a pizza foi separada? Em 8 pedaços. Não é isso? Está aqui, ó. 8 pedaços iguais. Então o denominador será o número 8. Aí vem a pergunta: a fração que representa a quantidade que foi da pizza que foi comida. Eu estou falando daquilo que foi comido. Então, o que vai ficar em cima, que será o numerador, que eu já coloquei aqui, está grifado, é o número 3, é aquilo que se pede. Tá ok? Então, essa fração, 3 em cima e 8 embaixo, que eu também posso ler da seguinte maneira. Por enquanto, a gente vai ler assim. 3 sobre 8. Não está por extenso. Por enquanto, até a gente aprender como se lê verdadeiramente. Mas dá para ler assim. Eu mesmo falo muito assim. 3 sobre 8. Seria 3 oitavos. Né? Vou botar até aqui. Ou 3 oitavos. Tá vendo aí, ó? Foi o que eu falei. O numerador, o que está em cima chama numerador porque ele dá o número 3. E o de baixo, veja que eu já leio diferente. Vai dar, é o denominador, ele dá o nome.
oitavos. 3 oitavos. Né? Veja que eu não disse 3/8. É 3 em cima porque é numerador e oitavos embaixo porque é denominador. Tá ok? Tá aí. Então, em cima vai ser sempre a quantidade que se pede. Ó. Ah, eu quero saber a fração do que eu comi. 3. Comi 3, né? Então, em cima vai ser 3. E embaixo é sempre o total. Tem quantos pedaços a pizza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, embaixo 8. Então, é a fração do que eu comi. Na letra B, isso eu estou relacionando com essa letra A. Agora com a letra B, ó, quantos pedaços restaram? Qual é a fração da quantidade de pedaços que restaram? Aí eu posso colocar aqui, ó. Vocês já estão sabendo. Quantos pedaços restaram? Restaram 5? Eu estou falando dos 5 pedaços. E embaixo? Embaixo é sempre o total de pedaços. Que ficaram, que foi comido, não importa. É sempre o total. Lembra-se, o embaixo é sempre o total daquilo ali que foi cortado, repartido, dividido. Repartido em 8 pedaços, são o denominador, que é o valor que fica embaixo, é 8. Então, eu tenho 5 sobre 8. Por que 5? Porque ele está pedindo, porque a minha pergunta relacionada com a letra B, eu quero a fração da quantidade que sobrou. Sobrou quantos? Está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, tendo sobrado 5, eu estou falando daquilo que sobrou, eu boto 5 em cima. E embaixo sempre o total. O total continua sendo 8. E se eu somar? E se eu somar as frações? E se eu somar as frações? 3 oitavos, ou 3 sobre 8, mais 5 oitavos, ou 5 sobre 8 aqui no caso. Você veja, são as frações, é aquela história do tablete, que eu disse logo no começo da aula. Se eu pego uma barra de chocolate e tiro um pequeno tablete, eu vou ter duas frações da antiga barra, que era uma barra só, uma barra inteira, que é um inteiro, é uma barra inteira. Então, eu tirei, comi uns pedaços de pizza, tá aqui, ó, 3 oitavos do que foi comido. E sobraram 5 oitavos, 5 sobre 8. Se eu juntar as duas, o que é que eu vou ter? Se eu juntar o que foi comido, vamos dizer que a gente volta no tempo, as pessoas... a pizza é devolvida. A pizza, se eu juntar o que foi comido com o que sobrou, o que é que eu vou ter? 1. Certo? Eu vou ter o número 1. Repete-se, aqui no caso, a base. Quando eu estou somando frações com a mesma base, já vai prestando atenção nisso aí. Vou somando frações com a mesma base. Vou somando frações com a mesma base, o que é que eu faço? Repete-se a base. A base é a mesma, é como se eles estivessem nivelados na mesma altura. Está todo mundo na mesma altura. Eu estou a 8 metros do chão e fulano está a 8 metros. Pronto, estamos na mesma altura. Então, a altura é a mesma, eu só posso interagir tranquilamente com a outra pessoa que está na mesma altura que eu. Então, repete-se a base, que é a base não. Repete-se o denominador, perdão, não é base, é denominador. Repete-se o denominador e soma os numeradores. Ó, 3 mais 5 vai me dar o quê? 8. 8 sobre 8. Então, para cada 8 pedaços, se eu tenho 8 pessoas e eu vou dividir 8 pedaços para cada um, vou dar um pedaço para cada uma. Se eu tenho 8 pessoas e 8 pedaços de pizza, cada uma vai receber quanto? 1. Então, é uma regrinha simples. E você tem que saber que um número dividido por ele mesmo, o resultado é sempre 1. 8 dividido por 8, 1. Então, se eu somo as frações que se complementam da mesma coisa que eu separei, somo as frações da pizza, a fração da quantidade que foi comida, a fração da quantidade que sobrou, o resultado é que a pizza volte a ser uma pizza. Volte a ser ela inteira. Então vai ser o número 1, o resultado final. Da soma de duas frações da mesma coisa, do mesmo objeto, da mesma fruta, certo? Não importa o que seja. Você volta lá
Nem que seja de forma fictícia, como a gente imaginou aqui agora, voltou no tempo, tal, juntou, voltou a ser aquela pizza. Pronto, tá aqui. Ok? Olha só esse pedaço. Então tudo está no livro de vocês. Estou explicando pelo livro. Vocês têm a possibilidade de lê-lo, certo? Com tranquilidade. Além da aula aqui que eu estou explicando para vocês. Então tá aí, ó. Eu pego uma tira de papel, como o menino está mostrando aqui, pego uma tira de papel e corto ela ao meio. A tira, que era uma única tira, foi dividida em duas partes. Cortei ao meio, então em duas partes iguais. Então ficou metade para um lado, metade para o outro lado. Então, aí, pessoal, já tem aqui, ó, representação numérica. 1/2, 1. Lembra, ó, numerador é o de cima, que dá o número 1. Denominador é o de baixo, que dá o nome, meio. Certo? Então, eu tenho metade, 1/2 para um lado, 1/2 para o outro. Por que em cima é 1, professor? Porque eu digo porque, aqui no caso, vai depender do que eu estou falando. Se eu estou falando de uma única parte, esse pedaço aqui, em cima é 1. E embaixo é 2 por quê? Porque está dividido em aquela única coisa, aquela tira de papel inteira foi dividida em duas partes. Se ela foi dividida em duas, denominador 2. Se eu estiver falando de uma dessas partes, numerador 1. Vamos dizer que a mesma tira de papel divida em 3. Não dividir em 3? Se está dividido em 3, eu já sei automaticamente que o denominador será 3. Ó. 3, 3, 3. Se eu estou falando de uma parte só, dessa parte aqui laranja, então é 1/3. Agora vamos dizer que eu não estou falando só dessa parte laranja, eu estou falando, deixa eu me organizar aqui, de duas partes. Vamos dizer que eu estou falando de duas partes que foi cortado. Aqui é 1/3, porque só é uma parte das 3. É uma parte das 3 que foram divididas. Ó. Veja como ficou simples. Uma parte das 3. Aqui eu vou ter duas partes. Já estou dizendo aqui qual é a fração. Vou ter duas partes, onde eu grifei aqui, das 3. Não é isso? Então eu vou ter 2 sobre 3. Certo? Lembra que eu falei? Se eu simplesmente somar uma fração com a outra, desde que sejam da mesma coisa, esse mais vai ficar assim. É mais, viu isso aqui? Mais. Vixe, ficou pior. Mas tá bom. Repete-se o denominador, ó. Denominador 3. Eles estão nivelados na mesma altura. Denominador 3. E soma o numerador. 1 mais 1, 2. Certo? É isso. Isso é que a parte é nossa fração. É como trabalhamos fração, como a gente aprende. Tudo gira em torno de você saber, inicialmente, que fração são dois números. Numerador que fica em cima, denominador que fica embaixo. Certo? Lembre-se, numerador em cima, denominador embaixo, separado por um tracinho. Tá aqui, ó. Tem várias frações aqui para você observar. E o denominador, o valor que fica embaixo, sempre será a quantidade total de divisões daquela coisa. Eu pego por exemplo, eu tenho uma caixa da Zeni. Uma caixa da Zeni e dentro dela está cheio de salgado. Tem um cento. O cento de salgado tem quantos salgados? 100 salgados. Se eu como, presta atenção, se eu como 7, eu vou formar a fração. Eu quero a fração do que eu comi. Presta atenção. Se eu como 7 e eu quero a fração do que eu comi, isso eu já consigo fazer aqui. Como 7. Eu comi quantas?
Eu estou falando do que eu comi. Não foi nem do que sobrou. Do que eu comi. Eu comi quantas? 7. Já sei que fica... Tá mais pro meio. E embaixo vai ser quanto? Acho que você já desconfia, né? 100. Por que 100, professor? Porque embaixo é sempre o total. Eu estou falando da caixa inteira. Não importa se eu já comi, não importa se caíram no chão, não importa se sobraram, se o cachorro veio e lambeu. O total é 100. O total, como havia desde o começo, é 100. Então embaixo é 100. Em cima vai ser aquilo que eu estou pedindo na questão. Comi 100, comi 7. Então, a fração do que eu comi é 7 sobre 100. E a fração do que sobrou? Quanto foi que sobrou? 93, não foi? Então é a fração. Não estou pedindo quanto sobrou. A fração do que eu comi é o que sobrou. A fração do que sobrou é o que sobrou em cima e embaixo o total do que tinha antes. Certo? Aí o cachorro veio, como eu falei, o cachorro veio e lambeu mais 13. Aí tinha 93, né? Lambeu 13. Ficou quanto? 80, o total do que sobrou. Eu comi 7, o cachorro lambeu 13. Aí eu quero a fração do que sobrou. Sobrou quanto? 80. E quanto era o total? 100. É assim que faz, lembra? Denominador é sempre o total. E numerador é sempre aquilo que eu estou perguntando. Aquilo que eu estou pedindo. Ah, eu quero a fração do que o cachorro lambeu. O cachorro lambeu quantas? 13. Quantas sobraram? 100. Pronto. É isso. Simples assim. Essa parte aqui é muito importante, que são os nomes da fração, certo? A gente tem que saber identificar pelo denominador, porque é o denominador, como eu já disse, ó, é o que denomina. Então, aqui eu tenho 1,5. O 2 é o que eu vou chamar de meio. Lembra disso? A pessoa tem que memorizar? Tem, gente. Tem que memorizar. Memorize e escreva e faça que você aprenda. Aqui eu tenho 2 em cima no numerador e 3 embaixo. Lembra? Numerador é o de cima. Então, se é numerador e é o de cima, eu só escrevo o número 2. E o de baixo? Aí 3, não, é terço. Tá aqui, ó. Mas pessoa, por que está no plural? Porque 2, o número 2 coloca as coisas no plural. Aqui, ó, tem 1,5. Não está no plural, por quê? Porque 1 é singular. Você já sabe, isso é gramática. O que só posso botar no plural aquilo que é mais de 1. Certo? Quer dizer, é de 2 para cima. De 2 para cima. Então, se aqui tivesse um número 5, por exemplo, fosse 5 em cima e 2 embaixo, eu teria 5 meios. Mas eu tenho o número 1, então é 1,5. E o 3 vai ser sempre terço. A partir do 4, a gente usa os números, a gente usa a denominação de números ordinais. Pessoal, como é que é ordinal? É de ordem, primeiro, segundo, terceiro. Só que a gente exclui o primeiro, exclui o segundo, exclui o terceiro. A gente começa a usar a partir do 4, que é o quarto, né? Ah, eu cheguei em quarto lugar. Então, quando o denominador for 4, eu digo quarto. Quando for 5, eu digo quinto. Quando for sexto, tá tudo aqui, ó. Eu estou falando daquilo que vocês estão vendo aí na tela do vídeo e está no livro de vocês. Se a gente tivesse na escola, tudo isso seria copiado. Então, um sexto, 4 sétimos, 3 oitavos, 1 nono, aí 1 décimo. Quando chega no 11, no 12, no 13, no 14, no 15, certo? A gente vai usar os números normalmente, acrescidos da palavra avos, certo? Olha, eu tenho 10, 11 avos, 2, 15 avos, ok? Sempre avos. Aí quando chegar no 20, vai ser o 2, 20, 2, se fosse aqui, 2, 20, 2, 20 avos, certo? É assim que vai ser. Só vai mudar quando eu tiver no 100, no 100 aqui, ó. Eu vou escrever centésimo. Se eu for 101, pessoal, eu vou escrever 101 avos.
E se for 1000, aí 1000 é milésimo, tá ok? E assim vai. 1001. 1, aí seria, se aqui fosse 1 sobre 1001, seria 1 sobre 1001 avos. E a gente tem que saber também escrever por extenso esses nomes para poder contribuir com o nosso aprendizado neste conteúdo, que é uma molezinha. E agora você já tem condições de resolver, você já tem condições de solucionar essas questões que estão no livro aí, certo? Então tá aqui, ó. Questão número 1. Observe as figuras e indique as que estão divididas em partes de mesmo tamanho. Ou seja, as figuras têm que ser bastante semelhantes. Na letra A, você tem aqui, ó, você lembra um guarda-chuva aberto, né? Um guarda-chuvinha. Só que não dá para ver o cabo. Então, quantos pedaços tem? Todas essas partes são semelhantes? Elas parecem semelhantes? Essa parte aqui é semelhante a essa? Né? Então, essa parte é semelhante a essa? Se for, aqui, nesse triângulo, aí você vai colocar a letra A. A letra A faz parte não é só uma, são várias. Esse pedaço é semelhante a esse pedaço, aqui nesse triângulo, que está dividido ao meio. Aí eu venho aqui, ó, que está na cara que é uma pizza, né? Você tem os pedaços de tomate na letra C, né? E aqui uma azeitona preta. Esse pedaço dessa pizza, da forma como ela foi, ó, da forma como ela foi cortadinha, esse pedaço que tem azeitona é igual a esse pedaço que tem o tomate? Será que são iguais? Aí você vai me dizer, se for igual, você acrescenta a letra C, né? Você vai me dizer, será que a C também é? Você vai fazer o seguinte, você marca, você faça no caderno, você escreve. Então, pessoal, aí, na letra D, olhando esse triângulo, a forma como ele está dividido, estão divididos em partes iguais? Ó, esse triângulo é igual a esse, e esse aqui é igual a esse, e eles são iguais entre si? Sim ou não? Esse aqui é igual a esse? Olha que você tem que girar aí para ver de forma tridimensional, não é só na posição em que eles estão. Na letra E, essa figura é igual a essa, a forma como eles foram cortados aqui, ó, cortei. Se você tapar um lado, eles vão ser iguais, né? E não dá para eu riscar. Se eu, dá não. Esse lado é igual a esse. Na letra F, esse lado é igual a esse. A gente tem um cone aqui. São iguais. Na letra G, olha essa figura, que é igual a da letra E, mas estão cortados em mais pontos. Essa figura aqui, esta figura aqui, é igual a essa? É igual a essa? Parece que sim, né? Mas essas duas são iguais a essas outras duas aqui? Se forem diferentes, não encaixam na nossa resposta na número 1. Veja que são várias, tem várias respostas. Vamos ter várias alternativas que vão ter partes divididas, estarão divididas em partes iguais, e alternativas que não. Na H, o que é que você acha? Esse triângulo, esse triângulo dividido em outros triângulos, são todos iguais as partes? Se sim, se acrescenta. Na I, esse lado é igual a esse lado? Essa figura, olha de forma, bota a mão em cima dessa parte aqui, ó. Você bota a mão em cima dessa e olha só para essa. E olha só para essa. Depois faz o mesmo. Tapa essa e olha só para essa. Quando você fizer isso, elas vão parecem iguais? E aqui, no J, essa parte de cima do triângulo, onde foi cortado, é igual a essa parte de baixo com a base?
senão não marca ou não acrescenta no caderno. Questão número 2. Os triângulos destacados na cor azul representam que fração de cada figura? Que fração? Veja, veja, a gente tem um quadrado e o quadrado está dividido em 4 triângulos. Eu quero só a fração da parte azul. O que foi que a gente explicou? Não vou escrever aqui. O que foi que a gente acabou de ver? A fração é formada por 2 números. Um número que fica em cima, um número que fica embaixo. Não é isso? É. O de cima é a parte que eu estou pedindo. E o de baixo é o total, é a quantidade total de partes. Tem quantas partes aqui? 4. Eu estou pedindo o quê? 1. A mesma coisa vale na letra B. Eu estou pedindo só a parte azul. Eu já sei, tem que contar quantas partes essa figura está dividida. Que vai ser o total vai ser o denominador. E o numerador vai ser a parte que está sendo pedida. Certo? É o numerador. Na questão número 3, a mesma coisa. Olha só, presta atenção. Escrever fração é a mesma coisa, é sempre 2 números. Um de cima e um de baixo. Fração são sempre 2 números. Numerador, que fica em cima, e denominador, que fica embaixo. Certo? O numerador, não sei se vai facilitar, mas o numerador vai ser o quê? Parte que se pede. A parte que a questão está pedindo. Como assim? Ah, eu quero a parte que foi comida. Eu quero a parte que foi pintada. É isso aí. E o denominador é a parte total. Melhor ainda. É a quantidade total de partes. Certo? É assim que funciona. Então tá aí. Então é só olhar. Já procuro logo o denominador. Como é que eu vou achar esse denominador? É só procurar quantas partes a questão está sendo dividida. Conta aqui quantas partes está esse pentágono. É um pentágono por quê? Porque tem 5 lados. Quantas partes esse pentágono está dividido? Em quantos triângulos? Tanto. Você já contou o total? Contou. Bota embaixo no denominador. E em cima é o que ele está pedindo. Está pedindo os triângulos na cor azul. Em cima você bota a quantidade de triângulos na cor azul. Nessa letra B. A mesma coisa vale para a letra A. Certo? Na questão número 3. Uma semana tem 7 dias. Tudo está no caderno de vocês, viu? É só a página 136. Que fração da semana é representada por letra A, 3 dias. Letra B, 6 dias. Bem, eu já estou dando aqui para vocês, a questão já diz o total, é uma semana. Uma semana tem 7 dias. Domingo é o primeiro dia, segunda, terceiro dia, por isso que é segunda. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado e sábado, né? Sábado, domingo. Sábado, 7 dias. Começa do domingo e vai até o sábado. Todo mundo conhece. Que fração da semana é representada por 3 dias? Eu quero a fração. Então, lembra, tá aqui, ó. Embaixo, no denominador, vai ser o total. Quem é o total? Em cima é a parte que está pedindo. O que é que eu estou pedindo? A mesma coisa na letra B. Tá certo? Deu para entender? Tá aí. Qualquer coisa, só dá um pausa, tira um print, anota no caderno. Volta, rebobina aí, volta. Questão 4. Cada figura representa um segmento de reta.
ou seja, é uma parte de uma reta. Escreva as frações que correspondem aos trechos assinalados em azul e aos trechos assinalados em vermelho. Gente, é o que eu acabei de explicar no início do assunto e aqui na questão número 3 e número 2. Esquece. Primeira coisa que você vai fazer é dar uma dica. Lembra? Fração são sempre dois números. Numerador que fica em cima, denominador que fica embaixo. O denominador, começando pelo denominador para explicar, é sempre o total, é só contar. 1, 2, né? Sempre o total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse segmento de reta na letra A está dividido em 8 partes. Então, eu já sei que o denominador é já sei quanto é o denominador. E o numerador? Aí vai depender. Olha, eu vou escrever duas frações. Uma com o que está em azul. Uma com o que está em azul. E outra com o que está em vermelho. Então, primeiro eu vou começar com azul. Eu já sei que o total aqui de partes é 8. Então, denominador 8. E o numerador? Para a parte azul, aí eu vou contar só os azuis, que tem 7. Então fica... vou responder a letra A porque eu não vou nem... Vou pular a letra B, a C e a D. Vocês vão fazer a letra B, a C e a D. E eu já vou pular para a questão número 5. Então vou fazer aqui só para você ver. Então, tá aqui. Como é que vai ser a letra A? No azul. Azul. O azul vai ser o seguinte. Vai ser 7 em cima. Melhor ainda. O azul vai ser 7 em cima. E 8 embaixo. E o vermelho? Quase a mesma coisa. Vermelho vai ser 1 em cima. Isso é a letra A, viu, gente? Isso é a letra A. Você está entendendo, né? Você já captou, já disse. 8 embaixo. Por que 8 também? Porque é sempre o total. É sempre o total. É sempre o total. Então o total vale para todo mundo. Então é o azul. O azul é 7 oitavos. Presta atenção. E o vermelho é 1 oitavo da letra A. Acabei de responder a letra A. Certo? A letra B, a letra C e a letra D dessa questão número 4 vai ficar vai ficar por sua conta. Ok? Coisa boa. Ainda bem que ficou entendido. Questão número 5. Que fração do ano 7 meses representa? Ó, aqui está dando a quantidade que eu estou pedindo. Ó. Eu estou pedindo 7 meses para fazer a fração. 7 meses. E estou dando o total de um ano. Aí você vai me dizer quantos meses tem um ano. Aí você vai botar o total embaixo e a parte que eu estou pedindo em cima. Simples. E passo o tracinho no meio. Questão... Opa. Número 6. Veja quantos ovos Helena tem para fazer um doce. Você vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nessa fileira. São 2 fileiras, então tem 12 ovos. Uma dúzia tem 12 ovos. Se ela usar 5, se ela usar 5 ovos, que fração da quantidade? Eu já sei a quantidade total, né? Já sei a quantidade total. Quantidade total de ovos, acabei de dizer, uma dúzia. Uma dúzia.
contei com vocês de ovos. Eu quero a fração que representa se ela usar 5. Pronto. Tudo aqui é um repeteco do que eu já expliquei desde o começo do assunto dessa aula aqui. Tudo é um repeteco. Questão número 7. Ontem foi dia 17 em um mês. Ontem foi dia 17 em um mês de 30 dias. Esse mês tem 30 dias. Esse mês que dessa questão que ele estava mencionando tem 30 dias. 30 é o total. Se ontem foi dia 17, ontem, não é hoje. Mas também não vai fazer diferença, pelo que eu estou vendo aqui. Que fração desse mês já se passou? Como é que eu monto essa fração? É o total embaixo e o que está pedindo em cima. E o número que é dado em cima. Então, como é que é a fração na questão número 7? Número 8. Número 8. Questão número 8. Para encher uma xícara são necessárias 8 colheres de farinha. Cada colher de farinha representa que fração da quantidade de farinha que se pode colocar na xícara? E agora? Para encher uma xícara são necessárias 8 colheres. Tudo bem. Cada colher de farinha representa que fração da quantidade de farinha que se pode colocar numa xícara? Caraca. E aí? Né, gente? Olha, eu pego uma xícara, uma xicrinha azul, e aí eu quero encher ela com farinha. Aí eu pego uma colher dessas de... pode ser 8 colheres de sopa, é? Tá, 8 colheres de sopa e boto lá. Encheu, beleza. Mas ó, cada colher são quantas colheres? O negócio é esse, eu tô dando o trechinchi aqui para você. Cada colher, cara, o que é isso? Cada colher são quantas colheres? Que é isso? É isso que eu quero não. Cada colher, eu vou dar uma dica. É uma colher. Eu já estou dizendo que é um total, que o total de colheres usado é 8. Então qual é a fração que eu vou formar de cada colher? Se cada colher é uma, qual é a fração que eu vou formar de cada colher? Sabendo que o total é 8. Questão número 9. As figuras mostram o marcador de combustível de um carro, certo? Figura 1, figura 2, cheio, quase precisando abastecer, metade do tanque e relativamente cheio, né? Se a figura 1 mostra o tanque cheio, escreva qual das outras figuras representa 1,5. 1,5 do tanque vai ser que figura? 3, 2 ou 4? Na letra B, 1 quarto, 1 sobre 4. É só você prestar atenção, filho. Você só precisa observar o seguinte. A seta é a divisão. É só observar em quantos pedaços está dividido o tanque. Ó, eu vou até ajudar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é isso? Está dividido em 6. Mesmo assim, fica diferente. E agora? Mas todo mundo já sabe como mexer, observar o tanque de gasolina, né? Se a figura 1 mostra o tanque cheio, escreva qual das outras figuras representa. E B, 1 quarto. O quarto é o 3, o 2 ou o 4? 1 quarto. O quarto é que falta pouco. E 3 quartos é que está cheio. Bem, ele está dividindo o tanque, você pode observar aqui, em 4 partes.
Então, 3 quartos é que só já foi embora uma pequena parte, uma fração. Então, ele ainda tem x. Então, vai ser qual dessas figuras? O 3, o 2 ou o 4? Faça a distribuição. Bem, gente, a aula foi isso. Até a próxima semana. Resolvam tudo.